Ora, muito bem-vindos a mais um webinar. Antes de mais, gostaria que me dissessem como é que está o som e a imagem. O som vai e vem, certo? Ahm, Deve ser aqui por causa da altura do som. Qualquer das maneiras, conseguem-me ouvir bem e a imagem está tudo ok, certo? Ok. Pronto. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um webinar. Neste webinar vamos falar um bocadinho sobre as alternativas que vocês têm em relação a câmaras para jogos de plataforma. Isto porque nem sempre é um tema simples de abordar. Se já viram alguns webinars ou nos quais nós falamos de game design, uma das partes mais importantes, uma das três partes mais importantes para a criação de qualquer jogo é a câmara. Definir mal hum, a perspectiva para o vosso jogo ou ter uma câmara que não funciona, ou melhor, não é que não funciona, é que aí estamos num extremo, é ter uma câmara na qual o jogador repara por más razões, porque por boas razões quase nunca acontece, ou seja, se a câmara está bem programada e se a câmara funciona perfeitamente, o jogador não se lembra sequer da câmara do jogo. Okay? E se por algum motivo o jogador repara na forma como a câmara funciona, provavelmente está mal programada ou existe alguma coisa que lhe está a fazer confusão, e isso é o suficiente para que o jogador fique frustrado com a câmara do jogo. Isto, um exemplo claro disto é, se vocês pensarem e se forem fãs da saga Super Mario, um, o jogo que para mim, em termos de design, é mais criativo de todos é o Super Mario Galaxy. Contudo, não é o jogo mais amado por quem gosta dos jogos Mario, ou pela maior parte das pessoas que gosta dos jogos Mario 3D. Porquê? Porque a câmara tinha alguns problemas. E então, sendo uma das partes mais importantes da criação de qualquer jogo, um, pronto, destruiu, entre aspas, o potencial para ser o jogo favorito de quem gosta de jogos Mario e potencialmente até de jogos de plataformas. Okay? Portanto, câmara é essencial que esteja bem feita. Óbvio que em uma hora nós não conseguimos meter a câmara mais perfeita do mundo, nem a câmara que mais se ajusta a todos os tipos de jogos de plataformas que vocês queiram fazer. Aquilo que eu vou fazer neste webinar é tentar mostrar-vos alternativas para que, um, para que comecem a trabalhar na vossa câmara. Alternativa número 1, que é genericamente aceito como sendo uma boa câmara para começarem a trabalhar. Vão ao Package Manager, no Unity, isto exclusivo para Unity. Procuram o Cinemachine.
instalam o Cinemachine, que é um package, e a partir do momento que têm o Cinemachine colocado no vosso jogo, vocês têm algumas alternativas de câmaras que podem colocar no vosso player. Só esperar que acabe de compilar. Ok, temos o Cinemachine, temos a nossa câmera, criamos o nosso Cinemachine Brain. Portanto, ele tem a possibilidade de nós também vermos o Custom Culling associado à câmera. Portanto, se nós girássemos e tivéssemos marcado objetos como static para a opção de occluder, conseguiríamos então rodar e ele apagava ali alguns objetos, o que também é sempre interessante nós conseguirmos ver em tempo real. Depois temos update methods que permitem regularmos quando é que a atualização da nossa câmera corre. Se estivéssemos a programar à mão, seria sempre late update. Existe aqui um smart update no caso do Cinemachine que pode ser interessante usarem. Se estiverem em smart update, raramente vai dar problemas. Eu pessoalmente nunca tive problema, nem sei de casos em que haja algum problema com isto. Vocês podem também utilizar aqui um World Up Override, ou seja, utilizar um objeto que defina qual é que é o vetor que aponta para cima do vosso mundo. E isto é importante, por exemplo, se vocês quisessem fazer um jogo como o Mario Galaxy, poderiam ter o jogador como o objeto que define o World Up Override, ou seja, davam ao jogador e ele, se estiverem numa script a atualizar o up do jogador, ele vai atualizar também o up do Cinemachine Brain, portanto seria uma opção. E depois aquilo que devem fazer é criar então virtual cameras que podem ser depois utilizadas para criarem uma câmara para um jogo de plataformas, mas o Cinemachine também oferece câmaras em diversas situações, ou para diversas situações. Por exemplo, câmaras 2D, com um bocadinho mais de complexidade, tem também dolly cameras com track para fazerem, por exemplo, cinematics, tem clear shot cameras para fazerem, por exemplo, umas frames de uma cinematic ou de algum tipo de apresentação no jogo em que querem distanciar, por exemplo, o vosso objeto. Portanto, existem aqui várias opções. Se vocês selecionarem Virtual Camera, têm depois as opções respectivas para o vosso jogo. Se repararem, o Cinemachine tem esta vantagem também, que é avisar-vos quais é que são as definições da vossa câmara que não estão ajustadas àquilo que é a necessidade do Cinemachine para funcionar. Okay? Portanto, se eu colocar aqui Third Person Follow, ele vai precisar de um target para ser então o objeto para o qual aponta. E o aim, nós podemos pôr, por exemplo, e um same as follow target,
e aí nós podemos depois arrastar o player para o follow target. Ele posiciona logo a câmera numa posição que lhe parece bem para o tipo de visão que nós escolhemos. Depois nós podemos colocar um field of view que queiramos. Podemos fazer transições entre posições de câmera para quando estivermos a controlar com outras coisas. Portanto, aqui no body nós podemos depois definir o rig da nossa, ou o camera rig para a nossa personagem. Vou afastá-lo um bocadinho mais. Deixa-me só colocar aqui 16:9. Está por cima do inspector, se calhar por baixo. Só para termos uma ideia melhor do que estamos a fazer. Portanto, subi-lo um bocadinho, afastá-lo, vamos meter aqui um menos 2, por exemplo. Isto é a distância da câmera que podemos controlar, isto é o raio da câmera para depois os movimentos do jogador. Podemos fazer aqui algumas. Isto é o braço da câmera, como para cima estará. E o look at, nós vamos arrastar o jogador de novo e ele vai automaticamente, quando carregarmos play, vai apontar para baixo. Ou não vai, por algum motivo, só. Portanto, aim, same as follow target, ok, composer, só subir o building. E vocês têm depois diversas posições, definições que podem ajustar relativamente à câmara. Portanto, isto é uma alternativa. Reparem que pronto, agora tive uma colisão com o jogador e ele então começa a ficar a orbitar porque o jogador começou a rodar sobre si mesmo. Portanto, é uma boa base. Depois vocês têm obviamente que definir as settings de forma a ajustar da melhor forma às vossas necessidades. Ok? Portanto, esta é a alternativa base que vocês podem utilizar para o vosso jogo. Definição base, depois vocês têm todas as definições e mais algumas, chegam cá, fazem ajustes nos sliders à vossa maneira e têm uma câmara funcional. Sendo certo que, lá está, primeiro, para este tipo de problema vocês teriam de vir ao Rigid Body e fazer lock à rotação em Y, por exemplo, para ele não rodar automaticamente, e depois deveriam também ir à script do Player Controller, passar a câmera e dizer que eu quero mover o meu controlador, quero mover o meu player com base na posição da câmera. Portanto, isso também é uma opção viável quando vocês utilizam o Cinemachine. Ok? Perdi-vos. Ok, portanto, a mim parece o som ok, sim, tudo bem, boa tarde. Ok. Muito bem, então, qual é que é a segunda opção caso vocês não queiram utilizar o Cinemachine? Sim, o jogador depois tem controle da câmara com base nas definições do Cinemachine. Vocês podem dizer, por exemplo, que querem uma first person camera e depois, se alterarem a rotação do player controller, a câmera vai atrás. Porque o Cinemachine tem esta conectividade com os componentes do Unity que facilmente se ajusta às necessidades do vosso jogo conforme as definições que vocês escolhem. Ok? Isso é a opção Cinemachine. Agora, se nós não quisermos Cinemachine, dizia eu há pouco, o que é que nós podemos fazer? Ora, o que podemos fazer é aquilo que
teríamos de fazer se não existissem nenhumas soluções como Cinemachine ou outras câmaras que podem vir em asset packs ou ferramentas de câmaras que possam encontrar na Asset Store do Unity. E essa solução é programarem vocês a vossa própria câmara. Para isso, vou apenas confirmar que isto está a ir para o Rider, que não estava. Ok. E vamos abrir aqui uma script qualquer para começarmos a trabalhar então com uma potencial câmara. Está um bocadinho demorado. Okay, vamos só esperar que ele Ok, então vamos a isso. Não precisamos de entities, o que nós queremos é criar aqui uma Unity script que vamos chamar, é um monobehavior, vamos colocar na câmera e vamos chamar de camera controller. Ok, então para funcionarmos com uma câmera, primeiro de tudo, o que é importante? É garantirmos que existe o componente da câmera. Portanto, require component, type of camera. Portanto, isto é importantíssimo porque nós não vamos, eu disse programar a câmara caso não hajam soluções que estendam a definição base de uma câmara no Unity. É óbvio que se o Unity nos dá uma implementação de uma câmara que nós podemos utilizar num jogo 3D, não faz sentido, ou até poderá fazer, mas principalmente para quem ainda está a começar na programação no Unity e durante muito tempo, ou talvez para sempre, vão utilizar, enquanto utilizarem o Unity, vão estar a utilizar a solução de câmara que eles nos dão. Portanto, vamos pedir à nossa script que garanta que existe o componente de câmara, que é a implementação base do Unity para as câmaras, para estendermos essa mesma funcionalidade. Okay? Estender a funcionalidade. Ok. Coisas importantes. Primeiro, definições de câmara. Nós vamos ter algumas. Vamos começar logo por criar um scriptable object que tenha as configurações, camera config, para garantirmos que não temos demasiada informação dentro do camera controller. Ok, deixa-me só fechar isto tudo. Close tabs to the right. Vamos chamar de new camera
config, até porque se vocês gostarem de uma configuração que têm, quiserem simplesmente experimentar outras configurações, vocês podem criar novos ficheiros de configuração e basta arrastarem depois para o vosso Camera Controller e experimentarem diferentes definições, sem ter a necessidade de depois estar a fazer rollback, Ctrl Z, etc. Portanto, aqui vamos colocar configs barra camera. Ok, a camera config, o que é que vai ter? Para já não vai ter nada, não vamos estar preocupados com isto. Vamos escrever aqui, sim, queremos um serialize field private camera config, que se vai chamar então de config. Sempre que nós nos referirmos à config, vai ser a configuração da câmera. Estamos no Player Controller, referimos à config. Okay? Então o que é que vamos precisar na nossa câmera? Primeiro que tudo, tal como tínhamos no Cinemachine, vamos precisar de um foco. Nós podemos ter esse mesmo foco no controlador ou na configuração. Isto é uma opção de design design de software que vocês têm que decidir. Eu, normalmente, aquilo que gosto de fazer é tudo que sejam valores que não dependam de outros objetos ficam na configuração. Tudo que sejam dependências que dependem, lá está, de outros objetos, porque daí dependências, eu gosto de colocar no controlador. Portanto, isto depois é a opção vossa. Por exemplo, speed, coisas desse género, tudo que seja floats, vetores, etc., vai para o camera config. Tudo o que é dependências de outros objetos colocamos aqui. Private serialize field, private transform, e vamos dizer que é o nosso foco, focus, dizer que é o default. Não precisam de dizer default, eu às vezes meto, outras vezes não. Pronto, é o objeto com o qual nós vamos focar. Okay? Depois vamos ver aqui mais abaixo, precisamos de aceder a este componente. Portanto, eu vou dizer private camera, normal camera, e no awake vamos dizer que normal camera é igual a podiam utilizar o camera.current e o camera.main, mas eu prefiro, podemos ter várias câmaras, eu prefiro utilizar o getComponent camera, porque já garantimos ali em cima que estamos a requerer o componente. Portanto, quando eu faço getComponent camera, ele vai buscar a este mesmo objeto, então essa câmara. Okay? Depois precisamos de um ângulo inicial que vamos utilizar, não é? Portanto, estamos a olhar para a nossa personagem depois de programarmos essa parte e precisamos de definir qual é que é o ângulo no qual queremos olhar. Vamos fazer uma câmara do tipo de órbita, não é? Nos platformers é mais ou menos este tipo de câmara que nós temos. É muito raro nós termos uma câmara que diverge muito disto, portanto temos a personagem ao centro e andamos à volta, não temos o hábito de olhar para outros sítios nos platformers, estamos sempre a olhar para a nossa personagem e depois ou andamos para trás, para baixo ou para cima, quase top-down, para a direita e para a esquerda, mas sempre a orbitar a nossa personagem. Então para isso eu preciso de um ângulo inicial de órbita, private orbit. Isto até pode ser definido, se calhar, dentro da configuração. Portanto, eu vou fazer aqui na config, eu vou criar um serialize field. Aliás, eu se calhar até faço tudo público aqui. Public vector 2 ou vector 3, que vou chamar de orbit angles. Vai ser, por defeito, um vector 3 com 45 graus em X, ou seja, olhamos na diagonal de 45 graus e ficamos nas costas da personagem. Portanto, 45.0f, 0f, 0f. 0 sai. Ok, temos aqui uns ângulos de órbita. Vamos precisar de mais o quê? Precisamos de controlar manualmente a nossa câmera, portanto vamos precisar de input. Deixa eu ver aqui no nosso Player Controller que tipo de input é que nós estamos a utilizar.
Portanto, estamos a utilizar um input provider, controls, gameplay, jump, performance, etc. Ok. Vamos copiar isto que aqui está. E vamos dizer no nosso awake que ao nosso input provider vamos buscar, primeiro dizer, importar as dependências. Depois já não é jump, será camera control, ou só assim, camera move, por exemplo, ou camera rotate, ou camera orbit, assim, camera orbit. Ponto performed, o contexto vai ser, vamos chamar de context e não vamos chamar uma função. Vamos sim aumentar este contexto assim desta forma e vamos dizer que cá dentro queremos ir buscar, queremos ir ler o vector2 que vamos colocar nesta camera orbit e vamos buscar esses valores para uma variável que eu vou chamar de camera input. Camera input. Esta camera input, portanto var input vai ser igual a context.read value do tipo vector2 e depois o nosso camera input.x vai ser igual, portanto se eu carregar para cima eu acho que é invertido. Se não for invertido, isto nem precisávamos de fazer isto que aqui está. Ok, vamos deixar isto assim e depois já vemos se é invertido. Portanto, camera input igual a input. Vamos fazer só, aliás, nem precisamos disto. Vamos já fazer assim. Tirar isto tudo e depois, se for preciso, voltamos a colocar tudo no sítio. Ok, estamos a ler e a dizer que queremos colocar então no camera input o valor que está no input ou nos controles. Para isso temos que vir então aos nossos controls, que estão na pasta core, controls. Vamos adicionar uma ação, vou dizer que a ação é camera orbit e aqui será value, vector2 e as bindings serão então gamepad right stick. Portanto, quando movemos o right stick, ele mexe então no nosso vector2 que vai ser passado então para a script. Okay? Está ele, vamos ver. Input system, ok, está a funcionar. Perguntas até agora? Aumentar um bocadinho a letra, desculpem. Dúvidas? Eu quero que isto fique tudo bem entendido, nem que nós tenhamos de ter mais um webinar sobre isto, porque de facto, pronto, isto é mesmo importante. Não? Muito bem. Então, falta-nos só iniciar o quê? Aqui a nossa rotação da câmara, não é? Portanto, o nosso, vamos colocar aqui, eu vou precisar de um focus point, será então focus. E este focus point vai ser igual ao foco point position, portanto ver qual é a posição do jogador. E vou precisar também de definir a minha rotação, portanto transform.local rotation vai ser igual a config.orbitAngles e isto passado pelos Euler Angles dos Quaternion. Portanto, Quaternion.Euler e passamos então os nossos Orbit Angles. Certo? Provavelmente vamos precisar aqui também de um Orbit Rotation.
que vai ser na verdade um quaternion, e vamos logo dizer que o local rotation é igual a isto, que é igual a quaternion.Euler dos orbit angles. Ou seja, começamos logo com aquele foco bem definido. Ok? Muito bem. Então, dizia eu há pouco que no que toca ao Cinemachine nós podemos definir a altura em que a nossa câmara faz update com base naquilo que é mais conveniente no caso do projeto. No caso do Cinemachine tínhamos então o Smart Update e disse eu na altura que se fôssemos nós a programar a câmara utilizaríamos um Late Update, que é depois do jogador passar pelo update dele e atualizar tudo o que atualizou. E quando eu digo jogador, todas as classes que façam update, isto acontece num ciclo, certo? E depois de todos os updates correrem dentro do Unity, todos os objetos que estão lá dentro da scene, é que vêm os late updates. Portanto, se eu quiser que a minha câmera atualize a sua posição e rotação com base naquilo que o jogador fez na mesma frame, então eu vou chamar o late update para fazer update então à minha câmera, que assim garanto que tem os valores do jogador o mais atualizados possível. Portanto, late update e portanto, eu até posso meter aqui um comentário para vocês se lembrarem que late update runs after ok. Portanto, late update, o que é que vamos ter que fazer? Vamos ter que fazer update ao nosso foco. Vamos ter que verificar se houve rotação. Eu estou a meter isto já mais ou menos por pseudocódigo, ok? Vocês, se tiverem dúvidas, vão perguntando. Ou seja, estou a colocar aqui funções que ainda não existem, já as vamos criar, mas é basicamente criar aqui uma estrutura de código que depois possamos pegar e começar a implementar por baixo do late update todas as funções necessárias para termos o resultado final pretendido. Okay? É algo que eu também costumo fazer nos webinars. Portanto, temos o foco. Depois, se nós fizermos uma rotação manual, manual rotation ou orbit, manual orbit, ou se fizermos um automatic orbit, que não sei se vamos ter tempo para fazer os dois, nem sei se vamos ter tempo para fazer um sequer, mas vamos começar pelo manual. Se fizermos um ou outro, precisamos depois de fazer constraint angles, ou seja, restringir os ângulos, não é? Porque se eu começar a rodar para fora do mundo, imaginem, eu tenho a personagem, estes são os pés da personagem, esta é a cabeça, eu tenho aqui a câmera, se eu começar a rodá-lo para baixo, eu depois posso ir para baixo do nível e continuar à volta, e não é nada disto que nós queremos. Nós queremos rodar, mas se eu fiz uma rotação, tenho que garantir que, se já estou a tentar ir aqui para baixo, vou bloquear, certo? Vai ficar aqui e só consigo mover para cima, nunca para baixo. Portanto, temos que fazer aqui constraint aos ângulos, temos que bloqueá-los de forma a que isto funcione corretamente. Okay? Isto pode ser logo entregue ao nosso orbit rotation. Portanto, vai ser igual ao constraint angles, ou se calhar até fazemos aqui em baixo orbit rotation igual a quaternion.Euler dos nossos config.orbit angles. Ok? Portanto, restringimos aqui os ângulos e depois avançarmos. Ok, depois disto, ele está-se aqui a queixar que nós podemos inverter. Ok? Se não acontecer nenhuma coisa nem outra, bem, não me parece bem,
deixar assim. Demasiadas negativas depois torna-se confuso. Ok, restringimos os ângulos. O que é que nos falta fazer depois disto? Precisamos de começar a definir qual é que é a direção em que estamos a olhar e qual é que é a posição para a qual vamos olhar. Não é? Portanto, var a look rotation é fácil, não é? Vai ser igual a orbit rotation. Para isto é simples. Depois vamos ter uma look direction. E a look direction, lá está, vai ser com base na look rotation, ou seja, para onde estamos a olhar, vezes o forward da nossa câmara. Portanto, é a direção para que estamos a olhar, vai ser sempre a rotação vezes o nosso forward, para ele atualizar o forward e colocar no sítio. Portanto, vezes transform. Aliás, vector 3 ponto forward, para atualizar o forward do mundo e não o nosso forward, porque esse já é atualizado quando nós rodarmos a nossa câmera. E isto pode ser importante até para nós depois pegarmos neste look direction e passarmos ao jogador para que o jogador se mova, quando carregamos no W, por exemplo, não se mova com o W, o forward não ser com base no mundo, não é? Mas ser com base no forward da câmara, ou seja, mover em frente para o sítio onde a câmara está a olhar. Se eu estiver com o player exatamente virado para vocês, mas a câmara dele estiver a olhar para ali, então quando eu carrego no W eu não quero que ele ande em direção a vocês, eu quero que ele rode e ande em direção ao sítio onde a câmara está a olhar. Okay? Portanto, look direction, vamos ter também uma look position. E a look position vai ser então o nosso focus point menos a nossa look direction, o sítio para onde estamos a olhar, vezes uma determinada distância, que eu vou dizer aqui config.distance. O rider vai me dizer que não existe e eu vou dizer create field e ele vai automaticamente aqui à nossa config e vai colocar o nosso distance. Ok? Vou colocá-lo aqui para cima. Ele está-se a queixar aqui porquê? Porque o nosso focus point se calhar é um vector 2, tem que ser um vector 3. Ok. Portanto, depois vamos fazer alguns cálculos mais tarde. Nós podemos dizer, por exemplo, que queremos verificar se existem barreiras entre o nosso objeto e entre a câmara e o nosso objeto de visualização, certo? Se existirem barreiras, então se calhar é porque eu quero que a câmara contorne, por exemplo, o objeto, ou que faça um snap logo para a frente desse objeto para poder olhar para o jogador. Portanto, esse tipo de informação também pode ser importante colocar na câmara. Ou seja, eu vou deixar aqui em comentário raycast or obstacles. Portanto, e podemos colocar depois mais tarde. Vou colocar isto como to do. Para mim, raycast or obstacles. Ok. Depois de fazermos isto tudo, nós podemos utilizar uma função do transform. E atenção, quando eu meto transform, digo isto para aqueles de vocês que começaram a formação há menos tempo. Quando eu digo transform, estou-me a referir ao objeto que engloba esta script. Ou seja, o objeto que tem o camera controller. Quando eu digo transform pontos, estou-me a referir a ele. E vou utilizar aqui uma função que é muito útil, que é o set position and rotation, que é exatamente o que nós queremos fazer. Queremos passar-lhe a look position, queremos passar-lhe a look rotation. Está feito. Agora, falta o quê? Criar o update focus, o manual orbit, o automatic orbit eu não sei se vai acontecer, portanto eu vou até fazer assim um control KC. Ele control KC não me deixa fazer aqui, portanto vou fazer à mão. Sim. Ok.
falta o update focus, manual orbit e constraint angles. Portanto, eu vou fazer control button, create daquela função, aqui control point outra vez, control point, create method, feito, e vamos aqui também fazer a mesma coisa a este. Portanto, tenho aqui as três funções. Reparem que a assinatura é diferente porque o update focus e o constraint angles não faz nada se não atualizar valores. O manual orbit vai-me retornar um valor caso eu tenha feito um movimento com a câmera manualmente ou não. Okay? Portanto, se calhar vamos começar pelo mais básico, que é fazermos então aqui o constraint angles. Ora, se nós estamos a fazer constraint angles, significa a partida que nós precisamos do quê? De ter um máximo e um mínimo. Okay? Portanto, se eu quero fazer um máximo e um mínimo e bloquear as rotações, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que definir, primeiro de tudo, qual é o ângulo, o eixo em que nós permitimos rotação. Neste caso é sempre só este. Okay? É só neste que nós temos que bloquear a rotação, porque neste eu posso andar tudo à volta, não é? Posso andar à volta da personagem e fazer 360 e 360 tudo à minha vontade. Se é o que o jogador quer, ele pode fazê-lo. Só não pode fazê-lo é em X, porque se fizer muito em X, lá está, vai para debaixo do nível ou vai para cima de um objeto que nós não queremos. Portanto, é aí que nós temos que restringir o movimento, os ângulos. Então vamos fazer um mathf.clamp, vamos bloquear entre ângulos e a assinatura da função diz-nos então que eu quero dar um valor base. O valor base é então o quê? O nosso orbit angles, o orbit rotation. Aliás, config, vamos alterar diretamente o objeto da config. Orbit angles, ponto x. Ou seja, isto porque nós estamos a atualizar o orbit angles, o orbit rotation depois. Config.orbitAngles. Ou seja, o que é que isto nos está a dizer? Se eu estou a alterar o orbit angles, então se calhar não deve estar na config. Pronto, para já vamos ver, vamos deixá-lo lá e ver as rotações a acontecerem, mas mais tarde se calhar vamos tirá-lo de lá. Depois precisamos do quê? De um mínimo e de um máximo, certo? Portanto, config.max max angle e, aliás, min angle e config.max angle. Vamos fazer clamp entre estes dois valores. Criamos então a câmera, na câmera config criamos o max e aqui fazemos então o min. Ok? Portanto, muito simples. Vamos só passar isto que aqui está para baixo de... não, assim, pode ser aqui, está certo. Min angle para cima do max angle e vamos dizer que este objeto, vamos dizer que tem um range, portanto range, e tem um range entre quê? Entre o mínimo possível é 0 e o valor máximo há de ser 90 graus, não é? E aqui o max angle vai ser a mesma coisa, não é? Nós nunca queremos passar dos 90 graus porque senão começamos a olhar de pernas para o ar para a nossa personagem. Aqui vai ser igual, mas precisamos de garantir que o max é sempre superior ou igual ao min, certo? Como é que nós fazemos isto? Vamos ao nosso camera controller, criamos aqui a função onValidate e vamos dizer que quando validamos os valores, vamos fazer com que o config, se o config.maxAngle for menor do que o config.minAngle, ou seja, no momento em que estamos a mexer nas variáveis, se um for menor que o outro, se o max for menor que o mínimo, então significa que o max vai ser igual ao mínimo. Config.minAngle. Certo?
Ok, eu fiz um clamp, o que é que eu preciso de garantir mais para além do clamp? É que se eu ultrapassar um determinado valor, que são os 360 graus, então eu tenho que voltar ao zero. Okay? Para isso, vamos fazer aqui, e isto em quê? Em Y, não é? Portanto, quando eu rodo até aqui, fiz de 360, volto ao zero. Rodo, zero, rodo, zero, rodo, zero. Portanto, vou utilizar um if ou um switch. Eu utilizo poucos switches, pode ser. Switch, vamos fazer um config.orbitangles.y. Se for, se o valor for inferior a zero, então o que é que eu vou fazer? Vou dizer config.orbitangles.y mais igual a 360, caso, e break, caso seja superior a 0f. Desculpem, a 360f. Então vamos fazer a mesma coisa, mas já não é maior ou igual, é menor ou igual. Break. Dúvidas em relação a isto? Este exercício, há jogos que isso acontece, um Genshin Impact, por exemplo, nós podemos andar e a personagem ir contra nós. Quem não diz? Ok, ou seja, podemos andar em direção à câmara, é isso? Não sei se percebi. Cai no abismo quando? Quando anda em direção à câmara? Ok, lá está, uma câmara mal programada. Gosto que é frustrante quando a personagem começa a cair. Sendo o Genshin Impact, penso eu, um jogo multiplayer online, não é? Aquilo que deve acontecer é que existe depois um problema qualquer de conexão, ou faz logout, ou então deve fazer. Deve matar a personagem e colocá-la num espaço. Eu nunca joguei, estou a assumir, mas deve ser isso a resolução que eles depois metem. Em vez de resolverem o problema da câmara, acabam por fazer isso. Exatamente, pronto. Uma câmara mal programada. E aposto que vocês que jogam o jogo ficam frustradíssimos com esse tipo de situação quando acontece. Era exatamente por isso que eu dizia que a câmara é muito importante. Existem três, posso-vos dar, já que estamos neste tópico, três pontos extremamente importantes para a criação de qualquer jogo. Os três elementos mais importantes para a criação de qualquer jogo que vocês façam são chamados os 3 Cs. É Character, Camera e Controls. Se falharem num destes 3 Cs, tudo o resto não interessa. Vocês podem ter a arte mais bonita, o level design mais consistente, podem ter uma narrativa incrível no vosso jogo. Se vocês falharem ou no character, ou na câmara, ou nos controlos, vai sempre haver elementos de frustração hum, no jogador. E muito provavelmente, a não ser que estes dois sejam muito bons e este falhe só um bocadinho, vai haver frustração, mas pronto, passa. Se o resto do jogo for bom, passa. Agora, se tiverem pequenos erros que sejam nos três, não tem hipótese nenhuma. O jogo nunca vai ser icónico. Falando em câmara, numa cena do God of War 3, a posição da câmara era muito difícil. Exatamente. Exatamente. Pois, é um problema grande e por isso é que eu insisto neste tipo de webinars também, é para vocês verem que tem que haver trabalho, tem que haver dedicação. O Cinemachine é uma opção para vocês fazerem um protótipo. Quando vocês quiserem criar um jogo de raiz com uma boa câmara para um jogo de plataformas, têm normalmente que o programar. É óbvio que se estenderem depois, criarem uma script, vai buscar as questões do Cinemachine e em vez de estender a câmara normal, estende o Cinemachine. Pronto, tudo bem, estão a utilizar funcionalidade que já está criada e simplesmente a melhorá-la para ficar como vocês querem. Se não, fazer tudo de raiz não é uma boa opção. Ok? Ok, vamos a isso então. Manual Orbit.
e Update Focus. Vamos trocar e fazer o Update Focus primeiro, depois fazemos Constraint aos ângulos e depois fazemos então a órbita. Aliás, órbita e Constraints depois. Constraints já estão feitos. Vamos passar agora para o Update Focus. O que é o Update Focus? Na verdade, vamos só atualizar o Focus Point com base naquilo que foi então o movimento da personagem. Portanto, o nosso Target Point vamos guardar localmente esta função. Vai ser igual ao nosso Focus.Position menos o Focus.Forward. Portanto, esta é a posição onde nós queremos meter a nossa câmera a olhar. Nós queremos apontá-la para a posição atual da personagem menos o seu forward. Apertar um bocadinho atrás. Depois vocês podem aumentar, diminuir, mas nós temos sempre, não se esqueçam disto, que é, nós temos sempre o nosso Look Position a ir buscar o Focus Point, que vai ser atualizado nesta função. Ele vai buscar o Focus Point, depois tira o Look Direction e vai multiplicar pela distância. Portanto, isto que vocês fazem aqui não tem um impacto assim tão grande. Aquilo que vai acontecer neste caso é simplesmente, desculpem, não é menos forward, que assim estávamos a andar em direção à câmara, é mais forward, ou seja, para a frente da personagem. Queremos olhar um bocadinho para a frente da personagem e não diretamente para a personagem. Portanto, o que é que precisamos depois? Precisamos de ter, por exemplo, um raio no qual nós nos movimentamos, certo? Vamos chamar, por exemplo, de Focus Radius. Perdão, desculpem. E se eu disser, se a configuração .focus radius for inferior a 0f, aliás, superior a 0f, porque se não for superior a 0f significa que não estamos a dar um focus radius que é utilizável, e se não for utilizável, então significa que o nosso focus point vai ser igual ao nosso target point só. Ou seja, se o focus radius que eu estou a dar não serve, então eu vou saltar passos e vou simplesmente atribuir o focus point igual a esta conta que aqui está, ou seja, ali um bocadinho à frente do nosso target point. Ora, se for um valor válido, portanto, valid value, então significa que nós vamos calcular a distância ao nosso target e vamos fazer uma interpolação entre a posição que nós temos agora versus a posição onde queremos estar, para não ser abrupto, não é? A todas as frames andarmos aos saltos. Queremos fazer lerps para ser suave a transição entre câmaras, entre a posição atual da câmara e a posição para onde, ou melhor, a posição para a qual estamos a apontar e a posição para a qual queremos apontar. Okay? Portanto, vamos dizer que a distância vai ser igual a vector3.distance entre o quê? Entre a nossa target point e o nosso focus point, ou seja, a posição para onde queremos ir, a distância de onde queremos ir versus, entre a posição em que queremos ir e a posição em que estamos, portanto esta é a distância, e depois podemos dar-lhe um threshold. Por exemplo, se a distância for superior a 0.01 ou 0.2, vocês depois podem definir aqui, também podem criar uma variável lá em cima para o efeito e config.focus centering, ou seja, qual é que é a nossa força de centragem ao foco, é outra coisa que vamos meter na configuração, for superior a 0, ou seja, um valid value, então vamos dizer então que queremos
que queremos, portanto, se a distância for maior do que 1, significa que estamos para lá de só confirmar se a conta está certa. Portanto, quando eu faço a distância entre o target e o focus, se ele dá um valor positivo, significa que eu vou ter que mover a câmera no sentido positivo, senão é no sentido negativo. Exatamente. Então vamos ter aqui um valor de interpolação que eu vou chamar de t, var t igual a 1, e quando eu digo 1 em interpolação significa snap direto. Eu vou dizer que t, neste caso, o t vai ser igual a mathf.power, portanto uma power, como é que se diz em português? Uma exponencial. Portanto, fazer aqui um expoente entre 1f menos a config.focusCentering e vamos multiplicar isto por, ou vamos utilizar o expoente time.deltaTime, ou aliás, deltaTime, não sei se deltaTime é bom porque vocês podem, deixamos deltaTime. Mas atenção, se vocês utilizarem o time.timescale e alterarem o timescale, aqui não devem utilizar deltaTime, devem utilizar o unscale deltaTime. Se quiserem pausar o jogo, mas não, ou baixar a velocidade da personagem, mas não baixar a velocidade da câmera, usem unscaled. Okay? Unscaled deltaTime. Ok, caso isto não aconteça, se a distância for maior do que config.focusRadius, que ainda não está criada, então o cálculo vai ser um bocadinho diferente. Vamos mathf. O mínimo entre o nosso focus, entre o nosso t e o nosso focus radius a dividir pela distância. Isto é algo que vocês rápido, com algumas pesquisas acerca da forma como as câmaras funcionam em jogos de third person, vocês chegam a estes valores. Isto não é nada que eu estou a inventar agora, é algo que vocês rapidamente no Google conseguem pesquisar. São padrões utilizados em muitos jogos 3D. Portanto, entre o T, que calculamos em cima, e o Focus Centering a dividir pela distance. Desculpa. Focus Radius a dividir pela distância. Ok? Depois de fazermos isto, vamos então fazer o LURP. Focus Point igual a vector 3.LURP. LURP entre quê? Temos o T, vai ser o final. Temos o nosso Focus Point e temos o nosso Target Point. Okay? Queremos ir do Focus Point ao Target Point, ou melhor, ao contrário. Queremos ir do nosso Target Point ao deixa-me só confirmar, desculpem. .LURP do nosso Focus Point ao Target Point em T. T é o tempo então decorrido. Ok? Portanto, criamos isto. E falta-nos depois aqui a órbita. É o que nos falta fazer. Portanto, rotação não é muito complicado de fazer. Portanto, quando eu carrego para a direita, ele soma um valor. Quando eu carrego para a esquerda, ele soma outro valor. Vou dar aqui um valor de threshold porque vamos estar a utilizar. Onde é que eu tenho o comando? Pois, não tenho aqui o comando. Portanto, não tendo o comando, significa que não conseguimos ver este threshold a funcionar. Vou ter que confiar em mim. Portanto, constant float
é igual a, vamos, 0.01f. O que é isto do threshold? Quando vocês estão a controlar o vosso gamepad e às vezes tem ali uma pequena folga no lado direito, ou no lado esquerdo, neste caso estamos a programar para o lado direito, se ele não estiver bem centrado, ele vai ter ali um valor residual no input, não é? Com esse valor residual, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a rodar a câmera devagarinho e vocês vai-vos fazer confusão. Então nós criamos aqui um threshold, vou chamar de rotation ou input threshold. E este input threshold vai então garantir que se a rotação, se o input não for superior ao input threshold, então não fazemos nada. Ok? Portanto, if se o nosso camera input.x não for superior a input threshold, a menos input threshold, e agora vamos copiar isto, e input threshold superior a isto, e continuamos. Vou fazer aqui um enter, e o nosso y a menos input threshold, portanto menor que menos input threshold, y maior que input threshold. Acho que não cometi nenhum erro. Portanto, se isto não acontecer, fazemos return false, ou seja, não estamos a movimentar a câmera, não estamos a rodá-la manualmente. Caso estejamos, e vamos fazer return true e vamos colocar aqui o que é que vai acontecer. Está com place with return, certo? Vai acontecer. Portanto, se isto acontecer, fazemos return false. Se não, vamos dizer que os nossos os nossos config.orbit angles vão ser mais igual a config. O nosso rotation speed, vou chamar de rotation speed, vezes o nosso time.unscaled delta time, pela mesma questão que já falámos há pouco, portanto de garantirmos que se a personagem fica em câmera lenta, a câmera não fica, vezes o input. É literalmente só isto. Create method operation só, portanto create float. Ele aqui, portanto o nosso orbit angles está definido como um vector 3. Vou ver se for aqui um vector 2, se teria problemas deste lado. Ou resolve os problemas. Ok. E o que é que falta? Falta nada, é só isto. Portanto, agora vamos aqui ao nosso update e vamos ver isto a funcionar se estiver tudo ok. Então, vamos só aqui aos nossos controlos e vamos adicionar aqui um up, down, left, right composite. Vamos dizer que é um arrows. No arrows vamos colocar então listen up, down, left, right, up, down, left, right. Vamos controlar a câmera com isto porque lá está, o gamepad não tenho aqui. Vamos fazer save asset, vamos fazer Ctrl R. Ele está aqui a queixar-se de um problema qualquer. Camera orbit performed coisa. É da assembly. Ok, eu tenho assembly definitions aqui e não me lembrava. Ok, então vamos colocar, é fácil, vamos resolver isto desta forma.
vamos colocar o nosso camera controller dentro das entities. Não é uma entity, mas enfim. Só para resolver. Ok, could not be found. The type namespace camera config could not be found. Portanto, é mais uma vez um problema. Vou colocar aqui dentro das entities. Não é, mas é só para avançarmos com isto. Vamos só esperar que ele conclua. Ok, já acabou. Vamos criar aqui no core nosso create, portanto, events configs camera. Vamos chamar de camera config. Dizer que queremos uma distância de 10, orbit angles 45 graus, min angle vai ser 30, max vai ser, não sei se queremos top down total, mas pode ser 90 graus. Focus radius vou meter 4, centering 0,2, rotation speed 10. Ok, não sei se isto são valores corretos, mas lá está. A vantagem também de utilizarem Scriptable Objects é que depois podem ajustar isto em tempo real e ele guarda, ao contrário de serem propriedades como é que se diz? Do componente. Ok, Camera Controller colocamos na nossa câmera, Config é a única que existe e Focus vai ser o nosso player. Carregamos Start e tudo correr bem. Temos então a câmera a apontar para o jogador e ele diz que tem aqui um main camera, diz que existe um objeto ao qual ele não tem acesso. Object reference as an instance of an object. Ok, portanto significa que existe aqui um objeto qualquer ao qual ele não tem acesso. Portanto, ele não tem acesso ao quê? Eu nem sei se preciso aqui da normal camera, eu disse que precisava dela, mas depois não a utilizo. Qual é que é o problema? Input provider. Certo, deve ser aqui, portanto se eu vier a edit project settings, script, order, vou colocar aqui o nosso game manager, portanto game manager antes do default time. Não sei se é por causa disto. Vou carregar play. Exatamente. Ok, e o input, como eu previa, está invertido. Portanto, aquela história que vimos há pouco, de eu estar aqui a perguntar se ia estar invertido ou se não ia estar, afinal vai estar mesmo. Portanto, vamos fazer o quê? Abrir isto, o var input vai ser igual a isto que aqui está e o nosso camera input.x vai ser igual ao input.y e o nosso camera.y vai ser igual a input.x. Portanto, invertemos os controles da câmera, reload outra vez, vamos aumentar o speed que estava muito lento. Vamos colocar aqui uns 60. O focus radius, já vamos ver o que é que acontece. Portanto, a distância está, ele assim, a velocidade já está um bocadinho melhor. Não sei se vocês conseguem ver aqui em baixo. Portanto, ele tem aqui um snap que eu teria de resolver depois. Ok, ele vai até aos 90 graus, eu não quero. Portanto, vou ajustar para 60 graus, por exemplo. Ele permite-me ir entre os 30 e os 60. Se eu baixar aqui os 30 para 15, por exemplo, ele vai baixar um bocadinho mais. Vem ali os orbit angles, o que é que está a acontecer. Eu chego ali acima dos 360 e ele dá-me snap para os 0 graus. Distância vou reduzi-la bem um bocadinho. Vou colocar aqui 4
E o Focus Radius vou colocar também a 4, parece-me bem. Isto para já, isto é o centering. Ok. 0,2 parece-me bem. Eu não quero é uma distância 4. Daqui o Focus Radius eu não sei ao certo o que é que se passa, mas devíamos conseguir ver em tempo real algumas alterações. Pronto, mas é isto. Entretanto já passámos aqui um bocadinho da hora, eu peço desculpa por isso. Mas pronto, era este o propósito deste webinar. Se surgir a oportunidade, se calhar ainda voltamos a falar de câmaras e pegar neste exemplo em específico num futuro webinar. Gostava apenas de saber se existem dúvidas da vossa parte ou se podemos dar o webinar como concluído. Cinemachine é a partir de qual versão do Unity? Se utilizar a versão que nós recomendamos para os casos práticos, que é 2017, não consegue fazer a instalação do Cinemachine porque foi deprecated. Eles deixaram de atualizar o Cinemachine e removeram da Asset Store. Aquilo que pode fazer, no caso do projeto em que quer usar Cinemachine, é instalar uma versão para cima de 2018.4. Eu sugiro esta é muito boa, 2021.3, que é Long Term Support. Vá ao Package Manager e tem sempre o Cinemachine disponível. Okay? No sentido de keyboard, se não se chama Dead Zone também. É possível, é possível. Eu não sei ao certo, mas sim, é possível que sim. Verdade, pode frustrar. Ok. Pronto. Muito obrigado então pela vossa atenção. E desejo-vos o resto de uma boa semana, bom estudo e bom jantar. Muitos de vocês vão jantar agora, tal como eu. Bom? Então até à próxima. Com licença.